Bom dia, meus amores! Nessa semana, semana 2 do PET 5, nós vamos falar um pouquinho sobre as invasões holandesas aqui no Brasil. Vocês sabiam que a Holanda invadiu o Brasil e tentou colonizar esse território? E aí, como será que seria se nós tivéssemos sido colonizados pela Holanda? Será que a gente falaria então holandês? E as construções? E o governo? Como será que a gente seria se tivesse sido então colonizado pela Holanda? Como seria a nossa comida? Interessante, né? Bom, nós vamos discutir um pouquinho então como foi essa invasão dos holandeses aqui no Brasil. Qual época foi? O que aconteceu? Por que eles foram embora? Será que eles foram bem recebidos? Isso que a gente vai discutir. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é sobre o contexto histórico daquela época. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre Portugal, que era então a metrópole nessa época, que foi o país que colonizou o Brasil. Então, desculpa o barulho, tá, gente? Bom, nesse momento, então, a gente tem que entender. Portugal é a metrópole, e o Brasil é a colônia. O que aconteceu nesse momento? Gente, lembra que a gente já discutiu várias vezes que era muito comum o casamento entre famílias de um reino com outro, no interesse de proteger o território, no interesse de favorecer a economia. Então, Portugal sempre teve esses laços através do matrimônio. Bom, acontece que tinha um rei naquele momento, Dom Sebastião. Esse rei, ele era um jovem, tinha 24 anos, e ele estava ganhando várias batalhas. E ele tinha um discurso de que ele era predestinado por Deus para estar ali naquele cargo. Então, a população amava ele, acreditava que de fato ele estava ali por causa que Deus tinha escolhido ele para exercer aquele cargo. Então, ele estava no norte da África, expulsando os mouros de lá. Os mouros são os muçulmanos, tá? Então, ainda havia essa luta aí, e Portugal continuava nessa luta para expulsar os muçulmanos de todo lugar que ele quisesse conquistar. Foi o caso do norte da África. Então, desse Dom Sebastião estava lá no norte da África, tentando expulsar os mouros, que são esses muçulmanos, e aí ele desapareceu. A população que amava ele fala assim: não, ele vai voltar, ele vai retornar. E ele foi dado como desaparecido e não como morto. Aí tem gente que em pleno, assim, 200 anos depois, juro, 200 anos depois, acredita que ele ainda vai retornar. Pensa nele como se fosse um Messias, que estava ali ajudando Portugal, que um dia ele vai voltar, porque ele era predestinado. Tem gente que acredita nisso, tá? Então, esse mito aí de retorno de Dom Sebastião é chamado de sebastianismo, tá certo? Entenderam um pouquinho disso? Caso vocês tenham dúvidas, vocês me perguntam depois. Mas sebastianismo é isso, então. É o mito de que Dom Sebastião retornará e levará Portugal ao auge novamente. Mais ou menos isso, tá? Bom, então ele some nessa batalha de Alcácer Quibir em 1578. Gente, alguém tem que governar Portugal, né? Já que o cara sumiu, se é que ele não morreu. Bom, então, quem vai assumir o trono? O cara não tinha herdeiros, não tinha filho, não tinha. Quem vai assumir será um cara distante que era vinculado com a igreja, que é o cardeal Dom Henrique. Só que esse Dom Henrique, ele já tinha 70 anos de idade. O cara ficou 2 anos no poder e já morreu. E aí? O cara, como era um cardeal, ele não tinha herdeiros também. Gente, começou o maior conflito lá, porque o herdeiro mais próximo era nada mais, nada menos que Filipe II, rei da Espanha. Lembra que eu falei para vocês, como no início do vídeo, como eu falei, Portugal sempre fazia esses laços matrimoniais com outros reinos? Foi esse o caso. Então, o herdeiro mais próximo do trono era o rei da Espanha. E ele vai reivindicar então esse reino e vai governar Portugal e Espanha. Dom Felipe então faz o que a gente chama de União Ibérica. Por que esse nome? União vem de laço entre essas duas, união dessas duas coroas. E Ibérica é porque a região onde Portugal e Espanha ficam é chamada de Península Ibérica. É por isso então, tá bom? Então a gente chama de União Ibérica. E essa união dos dois países vai acontecer entre 1580 a 1640.
Bom, é agora então que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Holanda, onde que entra a Holanda nesse caso. Gente, a Espanha era rival da Holanda. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para instigar um pouquinho a curiosidade de vocês, a Holanda antes pertencia à Espanha. Então, 2 anos antes de acontecer a União Ibérica, havia tido a separação da Holanda com a Espanha. Então, a Holanda detestava a Espanha. O que a Espanha vai fazer também por causa dessa rixa com a Holanda? Vai proibir os holandeses de comercializar a cana-de-açúcar aqui do Brasil. Os holandeses vão detestar essa situação. Falar o quê? A gente não vai comercializar cana-de-açúcar? E sendo que, assim, eles ajudavam muito, eles investiam, eles emprestavam dinheiro. Então, os holandeses detestaram essa ideia. Então, o que eles vão fazer? Vão invadir o Brasil. Vão aproveitar que a Espanha não estava dando tanta atenção assim para a colônia, que era colônia de Portugal, então eles não davam tanta atenção assim. E vão aproveitar para invadir. Primeiro os holandeses vão invadir a Bahia. Só que lá eles chegam muito impondo as coisas, muito brigando com os brasileiros que aqui viviam, né? Principalmente aí na Bahia. Que eles vão ser expulsos. Os baianos vão falar, você quer? Vocês não vão ficar aqui não. E expulsou então esse pessoal daqui. 2 anos depois, eles retornam numa outra invasão, que vai ser em Recife. Só que aí eles mudam de estratégia. Ao invés de brigar, de querer impor, eles vão querer conquistar essa galera que estava aqui no Brasil. Então, eles oferecem mais empréstimos, eles oferecem para ajudar nas construções para cana-de-açúcar, começa a liderar isso aí. Então, eles são muito bem-vindos. A galera que estava aqui no Brasil, que não estava gostando nem um pouco dessa União Ibérica, gostou então dos holandeses aqui no Nordeste. E aí vai ter um governo do Maurício de Nassau. Esse cara ele vai fazer empréstimo aos senhores de engenho, ele vai fazer uma reforma urbana em Recife, ele vai construir o Observatório Astronômico em Recife. Então, assim, há um vínculo também com a ciência, com a promoção da cidadania. Outra coisa que ele vai fazer também, ele vai trazer tanto cientistas como artistas lá da Europa para o Brasil, para pintar, para exaltar a beleza aqui do continente, né, do Brasil, no caso, né, no caso do território Brasil, mas também do continente América. Então, tem todo esse intuito aí. E outra coisa interessante que ele faz, ele instaura a liberdade religiosa. E isso é interessante porque estava tendo vários conflitos entre protestantes e católicos lá na Europa. Então, quando ele declara essa liberdade religiosa, ele está tentando atrair a população lá da Europa para cá, para vir para cá, para trazer a cidadania, né, o que ele entendia como trazer a cidadania, para crescer aqui, fazer urbanização. Então, gente, esse governo de Maurício de Nassau era muito bem visto. Os brasileiros aqui da época adoraram, apoiaram esse governo aí de Maurício de Nassau. Acontece que chegou uma hora que os holandeses vão falar, Maurício de Nassau, chega, porque você está gastando muito dinheiro aí nessa colônia. Não tá barato isso que você tá fazendo, de fazer um monte de empréstimo, de fazer reforma urbana. Dá uma segurada aí, que senão a gente vai falir aqui na Holanda. Não dá para você fazer isso. E cortam, então, Maurício de Nassau em 1644. 4 anos antes disso, tinha acabado a União Ibérica. Lá em Portugal, o Filipe II tinha morrido, aí reivindicou de volta e aí separou os dois países. Então, voltou a ser Portugal e Espanha, nada de União Ibérica. Maurício de Nassau, 4 anos depois, liquidado, ó, acabou com ele. Não matou ele não, tá, gente? Só mandou ele de volta para a Holanda. E aí, essa nova gestão, esse novo governo que veio aqui, em substituição ao Maurício de Nassau, vai ter uma ação diferente do que Maurício de Nassau tinha. Se Maurício de Nassau apoiava, queria dar dinheiro, queria fazer uma grande reforma urbana, esse novo governo não. Esse governo vai começar a cobrar tudo que Maurício de Nassau tinha feito de empréstimo. A galera que estava aqui no Brasil vai falar, o quê? Não quero mais. Então, se for para vocês ficarem aqui cobrando, sendo que vocês nem são portugueses, não.
Então, eles começam a brigar, os brasileiros que aqui estavam, né, em Pernambuco principalmente, começam a brigar com os holandeses. E essa briga vai durar uns 10 anos. Ela vai ter a primeira Batalha de Guararapes e a segunda Batalha de Guararapes, é o nome, tá, gente, da batalha. Não preciso nem guardar esse nome, é só para vocês saberem. A segunda Batalha de Guararapes, que aconteceu em 1654, ela vai definitivamente expulsar, né, os brasileiros, os pernambucanos vão finalmente expulsar os holandeses que aqui viviam, rompendo então com essa colonização da Holanda aqui no Brasil. Mas, gente, não foi de qualquer jeito, não. Uma informação interessante que eu trouxe para vocês. Os brasileiros conseguiram, né, expulsar os holandeses daqui do Brasil, os brasileiros que aqui estavam também, os pernambucanos, ajudaram nessa expulsão, mas a Holanda ganhou em troca 8 milhões de florins, que equivale a 63 toneladas de ouro. Então eles ganharam uma bolada, eles foram comprados para sair daqui. Tá certo, gente? Muito interessante, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, procura no Google um pouco das construções dos holandeses aqui no Brasil, que ainda tem. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia, eu também não conheço não, mas se eu tiver a oportunidade de um dia de ir para Recife, com certeza eu vou querer visitar esse centro histórico que tem as casas que foram construídas pelos holandeses nessa época. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é muito conteúdo, mas caso vocês tenham dúvida, vocês me procurem, tá certo? Beijos, até mais!